Squid Game. Eu já tava um pouco preocupada quando fui gravar esse vídeo, porque Squid Game lançou no dia 27 de junho e faz uma semana e alguns dias desde que, a terceira temporada lançou. E eu já tava desesperada porque já passou muito tempo, ninguém mais liga pra Squid Game. Mas falar isso em voz alta, assim, é muito bizarro, porque comparando com a primeira temporada que lançou em 2021, Squid Game foi um hit tão gigantesco e tão global que o ano inteiro só se falava de Squid Game. Foi uma das maiores fantasias, assim, de Halloween, não sei se no Brasil, mas muito coisa dos Estados Unidos, comprar essas fantasias na... Ixi, esqueci o nome, mas aquela loja de Halloween famosa. Memes de Squid Game pra todos os lados. O vídeo do Mr. Beast baseado na série Squid Game, o que... Isso é ridículo, mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas... muito louco que o impacto que Squid Game causou em 2021 se tornou a maior série da Netflix, não foi isso? Passando Stranger Things, tipo, maluquice, uma série coreana com o idioma em coreano que se tornou a série número 1 do ano de 2021 e não sei quanto tempo se manteve, sei lá. E... depois desse hit todo, quando eu vi que anunciaram que ia ter segunda temporada, eu já fiquei tipo... é aí que isso vai começar a dar ruim. Oi, eu sou a Cami, bem-vindos ao Fala Cami, onde eu falo sem calar a minha boca. E eu queria falar de Squid Game porque... eu terminei a série literalmente hoje, eu assisti o último episódio hoje e eu já vou falar, primeiro, esse vídeo vai ter muito spoiler. Começando por aí, se você não viu a última temporada de Squid Game ou pretende ver Squid Game, nunca viu Squid Game, pretende ver, só fecha esse vídeo, dane-se, eu tô nem aí, porque eu não vou nem fazer sinopse depois da spoiler, vai ser spoiler do início a fim. Fala Cami é um quadro tranquilo, então... é isso. Mas eu queria aqui manejar essa linha de pensamento. Como a terceira temporada de Squid Game foi recebida pelo público e assim que a série lançou, eu até tentei começar a assistir no dia que saiu, mas eu tava tão chateada que eu não tinha conseguido ingresso pro show do My Chemical Romance que eu só fiquei assistindo TikTok o dia todo e foi um drama completamente desnecessário, já que anunciaram a segunda data do show do My Chemical Romance e pra segunda data foi super tranquilo conseguir ingresso, então... drama desnecessário. Acabou que eu esqueci e eu só fui assistir Squid Game bem depois de todo mundo, já que todo mundo maratonou no primeiro dia. Isso que é ruim de série da Netflix, que lança tudo junto. Eu prefiro muito mais uma série que tem discussão, lançando um episódio por semana. Eu sei que muita gente odeia isso, mas eu amo. Mas com certeza que o Squid Game, eu não sei se seria uma boa ideia, já que muita gente odiou a terceira temporada e odiou o final de Squid Game. Mas eu queria falar sobre isso porque eu sinto que toda essa recepção e ódio em cima dessa terceira temporada tá vindo dos motivos errados. Eu não acho que a terceira temporada de Squid Game é perfeita, mas porque eu acho que o conceito de Squid Game ter mais que só uma temporada, que a primeira temporada já é um conceito absurdo. Mas antes de eu falar disso, eu queria contar um pouco da minha experiência quando foi ver a terceira temporada, já que eu estou na internet, estou no TikTok, estou no Twitter, era impossível fugir de spoiler e eu nem tentei fugir de spoiler. Então, eu já assisti sabendo, que todo mundo ia morrer, sabendo que o protagonista, a gente não... pior vídeo do mundo, não pesquisamos de ninguém, não vou pesquisar, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu sabia que o protagonista tinha morrido por causa do bebê, eu já sabia do anúncio do Squid Game Estados Unidos, que meu Deus do céu. Então, eu já fui indo assistir essa terceira temporada muito preparada. Gente, minha luz tá piscando hoje, eu acho que eu apago, eu acho que eu vou apagar. Calma aí. Eu tenho que comprar uma luz nova, ela tá toda zoada, tadinha. Mas eu assisti a terceira temporada de Squid Game esperando que fosse a pior coisa do mundo, como se fosse muito mal escrita, como o criador de Squid Game só tivesse desistido dessa série e só queria acabar logo, já que era muito claro, que a continuação de Squid Game era basicamente só por dinheiro, porque Squid Game primeira temporada irritou tanto que a Netflix não ia deixar isso passar, não ia fazer só vai ser, vou manter a integridade da obra e fazer só essa temporada, que eu acho que era isso que o criador de Squid Game queria, eu não sei. Mas eu tenho que falar que assisti a terceira temporada já tendo todos os spoilers, então o fator de choque não me afetou, já que eu assisti por assistir. Eu achei que a terceira temporada foi bem melhor do que a impressão que o povo tava falando no Twitter. Pelo que o povo tava falando, parecia que era a pior coisa do mundo e eu
Eu achei ruim a terceira temporada. Em consideração, tipo, que é impossível comparar com a primeira, apesar que eu não revi a primeira temporada e ainda assisti a segunda, e eu não revi a segunda temporada e ainda assisti a terceira. Então, minhas memórias estão muito misturadas sobre toda a história da série. Eu lembro da primeira temporada, mas eu não lembro ao mesmo tempo, enfim. Mas a questão que mais eu fico encucado com o Squid Game, que me deixa muito reflexiva, não só sobre a série, obviamente, mas sobre o contexto global, atual, desse hiper-ultra-capitalismo que nós estamos vivendo, que desde que anunciaram a segunda temporada e tudo que aconteceu ao redor, né, do infinito, assim, hit e popularidade que a Squid Game tomou, como isso é literalmente um retrato de todas as críticas que Squid Game primeira temporada faz, toda a reação do público e tudo que girou ao redor de todo o hype ao redor dessa série, literalmente prova de como as críticas de Squid Game estão certas. Como, por exemplo, essa série ser renovada para a segunda e terceira temporada, sendo que claramente o retrato da série não era para isso, mas que a Netflix deve ter dado tanto dinheiro para esse homem ou para o time ao redor de Squid Game, que Squid Game foi uma série que teve... Tipo, ninguém acreditava nessa série. Eu lembro... Eu tô falando coisas, tirando informações assim do fundo do baú da minha cabeça, eu não fui atrás para conferir nada. Mas esse é o Fala Kami Kami, gente, é um podcast. Se vocês quiserem conferir coisas, vão depois atrás das informações. Isso não é literalmente eu fazendo um estudo em cima de Squid Game, é só as minhas opiniões e reações após terminar a série. Mas eu lembro que o cara basicamente só, tipo, gerou o projeto, queria fazer essa série e acabou que a Netflix comprou. Eu nem lembro como isso aconteceu, mas ninguém esperava que essa série ia retar, principalmente retar de uma maneira tão global, já que é uma série com idioma coreano, porque ela é coreana, e que muitas das críticas não é só sobre a crítica em cima do capitalismo, mas a crítica em cima do capitalismo na sociedade coreana, que a sociedade coreana, além de ser um hipercapitalismo bizarro, é uma sociedade muito, assim, conservadora, hiper de direita e, tipo, tem muitos, assim... Eu vi um TikTok falando da terceira temporada, mas isso se implica a todo Squid Game, que cada personagem representa meio que um estereótipo de pessoas da sociedade coreana, pessoas que muito provavelmente se você viveu na Coreia você vai ter conhecido, que todas essas pessoas, e isso é um ponto que passa por cima da cabeça de muita gente, que acabou que o Squid Game é uma série muito crítica, mas com certeza eles queriam, né, criar essa hype do entretenimento mesmo, por isso que tem os jogos, né, baseados em brincadeiras de criança e toda maluquice, bem, assim, jogos vorazes, mas se você não estiver prestando atenção, na verdade eu acho que as críticas de Squid Game são bem diretas e literais, mas ainda tem pessoas que não estão nem aí pra isso. Eu nem acho que é uma questão de ignorância, mas as pessoas não estão a fim de ser críticas e ponto. Mas, por exemplo, falando mais da terceira temporada, que foi o que tá mais vivo na minha cabeça, os estereótipos sempre tem, né? O viciado em jogos de azar, que esse eu acho que é o estereótipo mais global, né, mais assim comum em todas as sociedades, sempre vai ter. Tem a relação tóxica de codependência do filho com a mãe, que é algo que acontece muito não só na Coreia, mas na sociedade asiática. Eu acho que isso acontece menos no Brasil. Eu não sei se eu tô maluca, mas é porque é um patriarcado na sociedade coreana tão extremo que acontece muito desses estereótipos do homem que nunca cresceu e fica codependente da mãe pelo resto da vida, e isso é o estereótipo de lá. Tem, que mais? Tinha o estereótipo o menino... Eu acho que eu vou botar fotos dos personagens na tela enquanto eu for falando, porque eu não lembro de ninguém, mas ele é vítima de um negócio de aluguel de casa, como era? Eu esqueci, mas a menina explicou. Enfim, todo personagem... por exemplo, o 333, que era o youtuber, que acabou que todo mundo sofreu golpe por causa dele. O Thanos, que é literalmente o top. Estereótipo do rapper que deu errado. E essas coisas assim. Tipo, todo mundo representa o estereótipo da sociedade coreana, mas é muito importante lembrar que todas essas pessoas, até as pessoas mais escrotas que participam dos jogos, são todas vítimas do sistema, do hipercapitalismo, da sociedade contemporânea maluca que nós vivemos. E mesmo assim, eu acho que
É assim, tudo bem sentir raiva dos personagens. Por exemplo, o número 100 dessa terceira temporada foi um dos caras mais asquerosos da face da Terra. Tipo, todo mundo tava esperando, morre logo! Quando ele finalmente morreu, tipo, no finalzinho do último jogo. Aí sim, mas tipo, que até essas pessoas mais asquerosas, todo mundo que está nos jogos é uma vítima do sistema, em que os jogos simplesmente representam a nossa realidade. Quem tá no jogo são as pessoas que estão no fora desse 1% dos mais ricos e poderosos do mundo, e os VIPs é essa representação desses mais ricos e poderosos do mundo. E muita gente critica os VIPs, né, os VIPs, porque com certeza eles são... eu não sei, cara. Porque na primeira temporada, a primeira vez que a gente viu os VIPs, já foi muito estranho, aqueles falando inglês, mas um sotaque todo torto, assim. Mas na primeira temporada eu até entendo que eu acho que isso era pra ser meio que uma sátira do que, como os coreanos veem esses estrangeiros brancos, hiper ricos, assim, normalmente, muitas vezes americanos, e era meio que fazer uma piada, zoar em cima dessas pessoas. Mas na terceira temporada, os VIPs, do nada, eles, tipo, depois do segundo episódio, eles se tornam muito presentes e... eu sinto que isso não foi necessário, porque eu acho que é tudo bem você querer zoar esses ricos estrangeiros americanos, mas eu acho que eles aparecendo tão constantemente, eu sei que os VIPs não eram todos americanos. Tinha uns caras claramente europeus, tinha a menina que era chinesa, mas tipo, isso que eu quis dizer, tipo, não coreanos e majoritariamente brancos. Mas toda hora que os VIPs apareciam na série, eu achava muito, assim, me tirava muito do ritmo da série, principalmente, sei lá, porque na terceira temporada eles decidiram que os VIPs iam narrar as coisas que estavam acontecendo. Tipo, eu tô vendo, não preciso de alguém explicando, dando, tipo, a papinha, assim, tipo, você tá entendendo o que tá acontecendo? Eu tô entendendo, pelo amor de Deus, isso é Squid Game, cara. E falando um pouco mais sobre a terceira temporada, eu achei o segundo episódio, o primeiro e o segundo são, tipo, de longe os melhores episódios, mas o segundo episódio eu achei, tipo, um dos melhores da série, eu diria eu. Eu não sei, que é porque eu teria que rever a primeira temporada pra estar falando qualquer coisa, mas eu achei o segundo episódio, que é o do esconde-esconde, muito impactante, principalmente pelas... todos os paralelos que eles fizeram com os personagens, ou assim, o paralelo que foi mais... chocante pra mim, que até chorei assistindo, foi no momento, bem no final do episódio, que... sobra a vovó e a menina grávida que tinha acabado de parir, e o filho da vovó aparece e ele não conseguiu matar ninguém, que o objetivo desse episódio do esconde-esconde era ou você se esconder e escapar, ou era se você estivesse na posição de se esconder, e se fosse na posição de procurar, você tinha que achar alguém e matar alguém. Era esse o jogo. Uau, muito legal. E no momento que o filho da vovó não consegue matar ninguém, lembrando que eles são representação dessa relação tóxica codependente entre mãe e filho homem. Filho homem é importante, assim, nesse cenário, já que é esse estereótipo do patriarcado coreano, que também afeta, tem isso no mundo todo, mas eu acho que isso é muito estereótipo, assim, coreano, asiático, sei lá. Mas que o encontro dos dois mostra literalmente a relação de mãe e filho que... dentro dos nossos padrões da sociedade, falhou. Ambos falharam no seu posicionamento, tanto de mãe, de ter criado ele falhou como sua posição na sociedade como homem ou o que for, e versus a menina que acabou de virar mãe e o seu bebê, que é a representação da esperança e múltiplas, tipo, as infinitas possibilidades, tipo... esse bebê, nesse momento, pode ser qualquer coisa, e meio que, tipo, botou esse paralelo bem na frente do outro, tipo, o passado falho que não pode ser desfeito versus o futuro que pode ser qualquer coisa, e, gente... Nossa, eu nem lembro do diálogo, mas eu lembro que me impactou bastante a vovó matar o próprio filho pra salvar a esperança desse futuro com múltiplas possibilidades. Foi muito bom. Principalmente pensando que nós temos que pensar que o Squid Game representa a nossa sociedade. Então, todos nós estamos no Squid Game. Quem não entendeu essa mensagem é isso. Tipo, nós somos... que se você não é o 1% rico da sociedade, você está no Squid Game. Essa é a ideia da série.
série, quem não entendeu. Então, nessa pensão do que Squid Game é sociedade, apesar desse bebê representar múltiplas, infinitas possibilidades, essa relação de mãe e filho já tá fadada ao fracasso. E não é à toa que a mãe morre no próximo jogo, porque é o Squid Game e é uma série extremamente pessimista que é meio que passa essa ideia que, tipo, nós estamos num capitalismo, numa sociedade contemporânea tão ferrada para quem não está no topo, não está no poder, porque inflacionou tanto o sistema capitalismo que os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, num cenário tão absurdo que o Squid Game passa meio que essa mensagem, que tipo, não importa o que você faça, você nunca vai conseguir ganhar o sistema, você nunca vai conseguir beat the system, como traduz isso pra português, assim. E pra mim isso é muito claro desde a primeira temporada, porque pra Squid Game eu acho que é uma série bem literal, mas eu via muita gente reclamando no Twitter, tipo, nossa, que essa temporada foi muito ruim, matou todos os personagens que eu gostava e o protagonista morreu, tipo... A gente tá vendo a mesma série desde o início. Pra mim era muito claro que o protagonista ia morrer, principalmente quando eles renovaram, né? Renovaram pra novas temporadas depois da primeira, porque a posição que o protagonista tava no final da primeira temporada era escolher se ele queria viver sua vida como 1% e sair do Squid Game, sair da sociedade, tipo, estar no topo, que é o único, meio que essa mensagem, o único lugar pra você escapar de ser uma vítima do sistema é estar no topo, como esse 0,1% que você só entra lá ou nascendo. Hoje em dia é assim, se você só entra nesse topo nascendo, ou em casos extremos que é tipo, você tem que ter tanta sorte que é o nível, tipo, ganhar o Squid Game. E o protagonista escolhe voltar ao Squid Game, renegar o seu papel de 1% pra tentar salvar as pessoas, libertá-las do Squid Game. Tentar, né, e se, sei lá, se eu fosse traduzir isso pra nossa sociedade real, seria, tipo, tentar sei lá, igualar um pouco mais essa discrepância entre 1%, nem é 1%, né? 0,001% do topo e o resto. Só que tem essa visão que no momento que você tá dentro do sistema, mesmo ele que teoricamente tinha o poder de quebrar o sistema, se você decide retornar ao sistema, você tá fadado a falhar. Tá ficando bem filosófico esse vídeo, eu nem sei o que eu tô falando. E eu achei bem poético a maneira que o protagonista morreu se sacrificando pelo bebê, porque o bebê, através dessa terceira temporada, representava a esperança de talvez algum dia nós nos libertarmos do Squid Game. Mas uma falha horrenda dessa terceira temporada foi decidirem fazer o bebê de CGI. Meu Deus do céu, porque era essencial para trazer esse final impactante e poético para esse final dessa temporada, que a gente se apegasse ao bebê. A gente tinha que olhar para esse bebê e realmente pensar que ele era tipo Jesus, assim, que ele ia salvar nós desse inferno que nós estamos vivendo. Era esse o papel do bebê, mas toda vez que eu olhava pra aquele bebê de efeitos especiais, me dava vontade de morrer. Eu, tipo, não. Aí quebrou muito o ritmo da terceira temporada. Se eu for escolher qual foi o pior erro da terceira temporada, com certeza foi esse. Não é possível que eles não tinham um bebê pra botar como ator. Podia trocar a criança, podia ser, tipo, 30 bebês diferentes. Ninguém ia ligar, mas esse bebê de efeitos especiais foi eu rindo. Eu tô falando isso porque tem muita regra, né, pra gravação com crianças e bebês. Então eu acho que eles decidiram fazer CGI pra não ficar dependendo, né, de todas as regras que tem, né, de proteção a menores em gravações de filmes, essas coisas assim. Mas, cara, foi uma escolha horrenda, porque aquele bebê, tipo, o número 333, pai do filho, botando em uma posição de, tipo, no final ele ia matar o bebê. Ele facilmente ia matar o bebê e, tipo, gente, esse personagem do 333, eu só não fico com mais ódio dele porque o ator dele, eu gosto muito dele. Eu esqueci o nome dele, mas ele era idol de K-pop. Ele fez Stranger from Hell, que é, meu Deus, é uma série muito, muito, muito boa. Eu super recomendo. Mas enfim, no momento que você não cria empatia pelo bebê, todo essa mensagem de esperança vai pelo ralo. E eu acho bem irônico nisso, porque nós estamos num momento da história que é tão difícil
sentir esperança por sei lá, um futuro melhor. Nós estamos em uma época tão ferrada, porque, por exemplo, questões que sempre trazia muito, tipo, esperança e ficar animado, assim, pro futuro. Sempre, em todas as décadas, você vê, todo mundo era obcecado pelo futuro e ficava, tipo, imaginando, como será que o mundo vai ser no futuro? Só que nós estamos vivendo nos fins dos tempos porque nós não temos mais esse ânimo pelo futuro, porque quanto mais o tempo passa, pior fica, principalmente até, tipo, por exemplo, o que eu peguei da minha geração, que foi a geração que pegou mais esse boom tecnológico. Do nada, os celulares era celular flip e do nada tinha smartphone. Nós temos a internet conectada todo o tempo com você e foi um pulo gigante. E todos esses novos lançamentos tecnológicos, todo mundo ficava muito, muito, muito animado. Ou pensar nos anos 80, para ficar imaginando, tipo, vai ter carro voador, essas coisas assim. O futuro sempre pareceu algo muito positivo e legal, mas nós sabemos que nós estamos nos fins dos tempos, porque quando você pensa no futuro, você só pensa em crise, em inteligência artificial dominando tudo, em essa desigualdade extrema, em aquecimento global, porque nós estamos vivendo os efeitos, finalmente estamos vivendo os efeitos do aquecimento global. O aquecimento global é real, é muito louco pensar que, sei lá, tipo, 15 anos atrás ainda tinha esse debate se aquecimento global é real ou não, mas agora é impossível discutir sobre isso, já que o mundo tá sempre... Metade do mundo tá alagado e metade do mundo tá seca, com o pior calor da face da Terra. Então, gente, estamos vivendo os efeitos do aquecimento global. Então, quanto mais tempo passa, eu penso 5 anos no futuro, eu já penso, tipo, meu Deus, vai tá péssimo, vai tá nada. Então, em um momento que não existe mais esperança, pelo menos pra mim, gente, foi mal. Esse vídeo tá sendo bem pessimista, mas é porque Squid Game é uma série pessimista. E a representação do bebê ser o último ponto de esperança foi muito difícil sentir essa empatia, já que ele era um bebê de inteligência artificial, não de CGI, quis dizer. Um erro que eu achei muito grande também dessa terceira temporada foi terem dividido a segunda e a terceira temporada, porque a terceira temporada não foi uma temporada nova, foi os últimos episódios da segunda temporada que eles decidiram dividir por provavelmente manter o hype de Squid Game, né, manter todo esse dinheiro ao redor, essa comercialização, mais outro ponto que é péssimo, Squid Game criticando o capitalismo e a ganância da Netflix estragando o Squid Game, mas, gente, faz sentido nenhum. Eu sinto que quebrou muito o ritmo da série terem dividido o Squid Game, a segunda e a terceira temporada. Não faz sentido, já que era uma coisa só. E eu sinto que muitas das críticas com essa terceira temporada de Squid Game seriam bem menos se lançasse tudo junto, já que eu assisti a terceira temporada já esquecendo de muita coisa da segunda, mas a terceira temporada era essencial. Quer dizer, a segunda temporada... Não. A segunda temporada era essencial pra terceira temporada. No momento que você divide elas em dois, tipo, faz o quê? Um ano? Não. Faz um ano? Faz... Quando saiu a segunda temporada? Não faz um ano, faz 6 meses, alguma coisa assim. Eu tô perdendo tempo. Faz isso? Eu não lembro. Com certeza, tá dividida da segunda temporada, enfraquece muito a terceira, já que muitas das mensagens que foram, né, assim, plantadas na segunda temporada a gente já esqueceu, e eu imagino que a grande maioria das pessoas não reviram a segunda temporada pra ver a terceira, da mesma maneira que eu não fiz isso, da mesma maneira que eu não vi a primeira temporada pra ver pela primeira vez a segunda, e muito menos rever a primeira e a segunda pra ver a terceira, e eu acho que isso foi até bom, porque se eu tivesse na minha cabeça a primeira temporada fresca, eu ia achar a segunda e a terceira provavelmente muito pior. Mas a segunda foi bom porque tinha o Thanos, T.O.P. Top. Eu amo o Top, eu amo o Big Bang. A primeira, tipo, eu tava zero animada pra ver Squid Game segunda temporada, já falei pelas críticas, eu acho que só o conceito de existir Squid Game já é um sinal, assim, que nós estamos... Existir Squid Game segunda temporada é um sinal que estamos nos fins dos tempos capitalistas, mas tinha o Top, então eu tipo, Squid Game... Muito fácil convencer o povo, é por isso que nós nunca vamos nos livrar do Squid Game, metáfora, essa sociedade que nós vivemos, porque essas distrações ainda funcionam, como, por exemplo, botar o Top na segunda temporada do Squid Game. Eu nem falei sobre a representatividade de transexuais na segunda e terceira temporada de Squid Game, e, gente, assim que eles anunciaram que ia ter uma personagem trans com um ator que é homem cis, coreano, eu já tava com bastante medo, porque
Sinceramente, isso tudo tinha tudo pra dar errado, não ser uma boa representatividade, tipo... Sei lá, eu tava com zero confiança, mas isso já é notícia meio velha, já que tudo isso foi discutido, né, quando lançou a segunda temporada, mas eu não poderia ficar mais feliz. Eu acho que a maneira que eles lidaram com a temática trans foi incrível e, assim, ainda sinto que talvez a melhor maneira de fazer uma representação trans, óbvio, é com atores trans, mas na Coreia não tem nem gay assumido onde vão achar um ator trans, tipo, atriz trans, onde vão achar, não tem. Mas eu sinto que se você quiser fazer uma representatividade trans e não tem acesso a atores e atrizes trans, eu acho que a melhor maneira é fazer que nem fizeram em Is Always Sunny em Filadélfia, é a minha série sitcom favorita, que é muito de sátira, e mesmo tendo esse debate sobre transexualidade no início da série, acho que desde a primeira temporada, a personagem trans já aparece, eu esqueci o nome dela, não lembro o nome de ninguém. Mas eles representam essa mulher trans como atriz mulher cis. Eu acho que essa é a melhor maneira de fazer isso se você não tiver acesso, obviamente, a uma atriz trans, porque muito do problema, né, de uma representatividade falha de personagens trans é se utilizar de estereótipos, tipo, por exemplo, se for uma mulher trans, se utilizar de estereótipos masculinos, então, tipo, utilizar um ator homem atuando como uma mulher trans, mas fazendo piada de todos os traços masculinos que aparentemente mulheres trans têm, mas isso é toda uma discussão muito, 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 muito preconceituosa que não faz sentido nenhum, porque coisas masculinas e femininas, tipo, gênero é inventado. Começa por aí, masculino e feminino é tudo invenção, então isso é tudo debate bizarramente preconceituoso. Então, por isso que representar uma mulher trans, se você não tiver acesso a uma atriz trans, é utilizar uma pessoa cis do gênero que a personagem é. Mas eu acho que, na real, no caso de Squid Game, foi uma melhor escolha escolher um ator homem atuando como uma mulher trans, já que o caso todo o motivo, né, dela estar no Squid Game para início de conversa, porque ela queria dinheiro para suas cirurgias de afirmação de gênero. Então, se botasse uma mulher cis, talvez não seria uma maneira que iria passar essa mensagem de afirmação de gênero. E, cara, o ator que fez ela, tipo, ele arrasou muito, muito, muito. Não poderia ter feito uma representação trans mais respeitosa à comunidade trans. Eu achei, assim, incrível, assim, muito bom. Tinha tudo pra dar errado, mas nessa parte deu total certo. Eu acho que a única coisa que eu agradeço, assim, de realmente decidirem renovar Squid Game pra ter mais que uma temporada foi toda o desenvolvimento do personagem do frontman versus o protagonista. Eu achei todos os paralelos entre eles interessantes, já que o frontman é uma versão do protagonista em que acaba, né, participando do Squid Game no sentido de ficar à mercê desses 1% VIP, fazer parte do sistema e se tornar parte do problema, enquanto o protagonista, colocado nas mesmas situações que o frontman passou, decide, né, se negar a esse sistema, já que, como ele fala, nós não somos cavalos, nós somos humanos, já que, lembrando no início da série que ele apostava em corrida de cavalo, que eu sinceramente tinha esquecido disso. Eu amei toda a relação deles, né, lembrando na segunda temporada que o frontman, ele entrou, né, como, sei lá, espião, fingindo ser um jogador do jogo. Tudo isso na segunda temporada foi muito bom e eu acho que fecharam toda essa relação dele e o protagonista bem, mas eu queria mais cena dos dois juntos, quando ele revela, né, que o frontman era ele, que eu não lembro o nome de ninguém. Gente, que péssimo. Tipo, foi dramática, mas eu sinto que poderia ser mais dramática, mas eu não sei se tava muito no fundo, assim, de todas as fanfics infernais que faziam do Gihan, não é? O nome dele não é Gihan? Eu acho que é, gente, eu acho que eu lembrei. Do Gihan e o frontman, mas aí já é outra história, eu não vou falar sobre isso aqui. E pra fechar esse Fala Kami Kami, eu queria falar sobre como Squid Game refletiu pra nossa sociedade, pro mundo real e, tipo... Porque o mais assustador de Squid Game, que tem várias outras, né, peças e mídias que retrata isso, tipo...
Toda essa representação do Squid Game, né? Tentar, de outra maneira, representar os problemas da nossa sociedade, criticar os problemas da nossa sociedade desigual através de um cenário absurdo. Mas eu sinto que todas essas outras representações, como, por exemplo, Jogos Vorazes, se utiliza muito de uma distopia muito distante da nossa, em que talvez eles fazem isso pra não ser algo tão, tipo, deprimente e pessimista como Squid Game acaba sendo, ou sei lá, ou talvez poder escrever uma história de revolução que faça sentido, porque escrever uma história de revolução da nossa sociedade é muito, muito, muito difícil, principalmente que não é uma revolução sobre, por exemplo, um governo, é revolução sobre a base estrutural da nossa sociedade, e é bem complexo. Difícil. Mas o mais assustador do Squid Game, que a sociedade deles é a nossa. É a sociedade atual, é a mesma coisa. E o mais absurdo de tudo que, tipo, se revelassem que o Squid Game hoje em dia, tipo, algo parecido com o Squid Game existisse, eu não ficaria nada surpresa. E é esse o nível do absurdo que é o mais assustador de Squid Game, que é muito plausível. Mas isso que foi pra mim o mais absurdo ao redor de Squid Game foi após... Ih, merda, caiu o negócio. Foi após o lançamento da primeira temporada, que tudo que se torna muito popular, é sempre isso que acontece. Todas as críticas sociais que Squid Game trouxe à frente foram meio que ignoradas e abandonadas, ou só as pessoas cagaram muito e se tornou algo comercial. Tipo, pra mim, o maior absurdo de tudo isso relacionado a Squid Game é, tipo, um youtuber como o MrBeast assistir essa série, literalmente, tipo, o seu canal. Gente, eu tenho que fazer um vídeo sobre o MrBeast, porque tanta coisa pra falar. Mas, literalmente, seu canal dar dinheiro para pessoas e gerar entretenimento a partir da vontade das pessoas, da necessidade das pessoas de precisar de dinheiro. Você assiste Squid Game, não só você não fica com vergonha, porque sei lá, se eu fosse um youtuber tipo o MrBeast, depois de Squid Game, ia ser quase que um sinal, assim, pra acordar, tipo, o que você tá fazendo, sei lá. E o MrBeast, em vez de Squid Game, pensa: por que não recriar Squid Game no meu vídeo? Eu recriei as brincadeiras de Squid Game e vou botar as pessoas pra competir por entretenimento. Mano, que fim dos tempos, meu Deus do céu, até babeia, nem sei se apareceu na câmera. Obviamente o MrBeast não é a primeira pessoa que tem esses programas, né, de desafios, challenges, que pessoas ganham dinheiro por participar, por se humilhar em rede pública pra estar fazendo essas coisas. Isso é um formato que existe já na mídia tradicional desde sempre, mas sei lá, eu acho que, assim, se torna muito mais pessoal quando é, assim, um criador de conteúdo que decide fazer conteúdo, assim, principalmente logo após o lançamento, por exemplo, uma mídia como Squid Game, que deveria ser, sei lá, a porta de entrada para iniciar um debate sobre o fim dos tempos que nós estamos vivendo, mas passa, assim, a mensagem passa por cima da cabeça das pessoas e ai, legal, videozinho com o cenário Squid Game, Squid Game, Cara, muito, muito ranço do MrBeast. Eu era fã do MrBeast, mas eu não sei, eu acho que quanto mais o tempo foi passando, principalmente pensando no cenário do YouTube atual, o quanto o MrBeast transformou o YouTube pra pior. Se não ficou claro, meio que foi acordando, assim, porque antes você vê um criador de conteúdo conseguir atingir coisas tão grandes, tipo, fazer projetos cada vez maiores e maiores, e cenários maiores, e o MrBeast se tornar uma empresa gigante, abrir restaurantes e marcas e sei lá o que. Você pensa no início, tipo, nossa, muito legal um criador de conteúdo que fazia vídeo no YouTube começar a atingir esse nível, assim, de... não só de popularidade, mas de conseguir fazer projetos tão complexos, mas aí você vai acordando, tipo, calma, isso não é legal coisa nenhuma. Literalmente, ele tá transformando o YouTube em um lugar... transformando o YouTube, basicamente, do que é a mídia tradicional da televisão. E esse espaço que era pra ser um lugar onde pessoas podiam fazer qualquer tipo de conteúdo, postar qualquer coisa e ser vocês mesmas e, sei lá, com foco sendo criatividade e expressão e essas coisas assim, se torna um negócio muito mais comercial, onde o objetivo é gerar o máximo de dinheiro possível, o máximo de view possível. E
essa inflação acontece agora também dentro do YouTube. O MrBeast transformou o algoritmo da plataforma porque, né, tava trazendo muito dinheiro pro YouTube, esses vídeos que o MrBeast estava fazendo, e agora pessoas que não se encaixam nesse... não cenário, mas nesse tipo, né, de conteúdo que o MrBeast faz, em que ele criou essa fórmula de como fazer os vídeos viralizarem mais e blá 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 blá. Se você não se encaixar nisso, você se ferra, e muitos criadores de conteúdo que poderiam, né, encontrar, né, a sua comunidade, um nicho específico, alguma coisa assim, encontrar essas pessoas, nunca vai conseguir encontrar pessoas que poderiam gostar do seu conteúdo, porque o MrBeast alterou completamente o funcionamento do algoritmo do YouTube pra pior. Mas esse vídeo não é sobre o MrBeast. Mais uma coisa que Squid Game nunca decepciona são os memes. Meu Deus do céu, cara. Toda temporada sempre sai muito meme de Squid Game. E agora eu tô presa no lado do TikTok em que o meme é o... Cara, enfim, se você assistiu Squid Game, me diga nos comentários algum pensamento crítica sobre essa série que vocês acham. Sinceramente, esse ponto eu não poderia estar cagando e andando mais pra Squid Game. Eu já falei, tipo, o que mostrou que nós estamos na realidade, na pior realidade possível, foi Squid Game ser renovado para uma segunda temporada. Já começou errado daí. Mas sei lá, tô muito curiosa para saber o que vocês acharam dessa série, porque eu ainda, agora, eu não vi nenhum vídeo crítica e qualquer coisa sobre a terceira temporada de Squid Game, porque eu queria gravar esse vídeo meio com esses pensamentos que estavam assim circulando na minha cabeça desde que eu terminei de assistir. Não queria que a minha opinião fosse afetada por a opinião das outras pessoas, mas eu tô bem animada pra ver esses vídeos, porque no Twitter, obviamente todo mundo falou mal, mas é o Twitter, mas muitos vídeos, assim, criadores de conteúdos que fazem esses vídeos crítica, análise, muito mais, de uma maneira muito mais estudada e muito mais inteligente do que eu poderia fazer. Eu quero muito ver o que eles vão falar, porque eu já vi, pelo menos pela thumbnail, é sempre coisa tipo... os títulos são tipo, Squid Game temporada 3 lançou e ninguém liga. Squid Game foi exaustivo, sei lá o que, essas coisas assim. Eu já só vi os vídeos, eu tô bem animada pra ver. Mas eu também quero saber a opinião de vocês, então por favor, deixem nos comentários se tem outro ponto que eu não falei nesse vídeo, porque, gente, é tanta coisa que, sei lá, com certeza é mais coisa que dá pra falar, eu posso debater sobre isso com vocês. E... foi um Fala Kami bem pessimista, mas, gente, é Squid Game. Se você ficou chateado se seus personagens morreram, tipo, a gente já não aprendeu na primeira temporada que os jogos só um sobrevive? Não era esse o ponto do Squid Game? Enfim, eu vou ver se eu vou conseguir estar gravando a CDC dessa semana, que essa semana tá meio bolada pra mim. Então tenha paciência comigo se a CDC, né, arrume-se comigo durante a semana acabar não saindo, que... o plano era todo Fala Kami sair toda sexta, e o ACDC, quando tiver notícias interessantes, sair todo domingo, se tiver coisa interessante pra falar. Mas acabou que aconteceu tanta coisa nesse mundo, né, criadores de conteúdo, youtubers de Minecraft, que é o lado que eu já tô falando, até falei se eu tava pensando se eu ia continuar com esse tipo de vídeo ou não, mas tá acontecendo tanta coisa que eu tenho interesse de falar, então se eu tenho interesse de falar, eu vou falar. O objetivo era eu não me forçar a falar sobre as coisas só por sentir uma cobrança ou essa necessidade, já que esses vídeos acabam rendendo o assunto. Mas se eu tiver vontade de falar, eu vou falar. E tem coisas que aconteceram, né, anteontem e ontem, assim, que já daria super fácil pra fechar a CDC, então eu vou ver se consigo gravar amanhã, não sei. Mas algo que eu queria tentar, com certeza, fazer essa semana é gravar um vídeo, soltar um vídeo para membros, já que eu tô meio atrasada em vídeo para membros, foi mal, membros. E quem quiser, sei lá, se inscreve aí, deixa o seu like, hype esse vídeo, vire membro por somente R$1,99, já tem um catálogo de vídeos exclusivos para membros postados, muita coisa legal, muita coisa interessante. E também fala nos comentários ou me mande no Twitter, Kami Live, todas as minhas redes são Kami Live, o seu meme favorito do Squid Game, porque tiveram muitos memes bons. E é isso pra esse episódio. Fala Kami. Até o próximo vídeo. Tchau! Papai.